Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência de Visual em multinacionais aqui para vocês. Eu sei que quando a gente pega um documento de textão juridiquês pela primeira vez, a gente não sabe nem por onde começar. Imagino que você passe por isso, como eu já passei muitas vezes no início da minha carreira. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Fagundes, especialista em Visual, fundadora da Ilustra, que é uma das primeiras agências de Visual fundadas aqui no Brasil, responsável pelo visual de grandes empresas e escritórios de advocacia. Pois é, gente, quando a gente pega um documento complexo e tem a missão de facilitar o seu entendimento, a gente muitas vezes se pergunta por onde eu começo? No que eu mexo? O que eu tiro ou mantenho do texto? Esse vídeo é para facilitar um pouco a vida de vocês, montando um checklist das etapas que você deve cumprir nesse trabalho. Seja você advogado, gerente jurídico interno ou um colega de visual que quer realmente produzir documentos que tragam resultado, que chame a atenção do seu cliente ou do seu chefe aí na empresa. E a primeira coisa que eu vou desmistificar nesse vídeo, é que o visual não é só sair aplicando ícones, tá? Se a gente não tiver clareza do problema que a gente precisa solucionar, corremos o risco do visual virar só um carnaval mesmo. E o checklist que eu vou trazer para você hoje é justamente para que isso não aconteça, para que o visual não seja só uma ferramenta de estética e traga resultado. Seja um trabalho que vale a pena você fazer, porque vai agregar resultado comercial e maior segurança jurídica para o seu documento. E aqui vamos ao nosso checklist, gente. A primeira coisa que eu observo e recomendo que você faça aí também é verificar se o documento tá só completo ou se ele realmente é claro. Aqui, gente, é muito importante a gente ter em mente o público-alvo do documento e quais informações a pessoa precisa ler nesse contrato, nessa petição, nesses memoriais ou nessa cartilha. Para avaliar se o texto tá claro, a gente precisa entender se as palavras são familiares dessas pessoas, se todas as informações de que a pessoa precisa estão no documento, se a forma como o documento é escrito faz sentido para a pessoa realmente poder ler. Aqui na Ilustra a gente tem um caso recente de um contrato de empréstimo que teve seu tempo de leitura reduzido de 72 para 12 minutos. Ninguém hoje vai sentar e ler um documento por completo por 72 minutos, gente. A gente tem muita coisa para fazer, nosso tempo é muito valioso. Agora, por 12 minutos, a pessoa vai sentar e ler um contrato de empréstimo tão importante. Como que a gente reduziu esse tempo de leitura? A gente, claro, teve uma transformação de design muito importante, mas a gente usou palavras que a pessoa consegue ler, a gente trouxe frases claras, curtas, em ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Esquece o hino nacional, gente. Esquece, em razão do serviço prestado, a contratada, o contratante pagará o valor mensal de... Vamos direto ao ponto. Em um segundo momento, a gente precisa avaliar o que a pessoa precisa abrir o documento e já entender logo de cara. Em sendo memoriais, os juízes ou os embargadores precisam ver o que a sentença disse e por que ela está errada, por que ela não se aplica. Num caso recente, a gente trouxe um quadro visual feito no Word com um recurso super simples, uma tabela no Word, tá, gente? Parece uma grande obra de arte. Palmas para os nossos designers por fazerem isso, mas é uma simples tabela do Word com design profissional. E nessa tabela a gente trouxe um diferencial muito grande para os memoriais, informando a narrativa da sentença versus a realidade dos fatos e a fundamentação legal para isso, a cláusula do contrato em que essa narrativa se embasa ou a legislação, enfim. Então a gente precisa pensar que hoje a gente não senta e lê o documento palavra por palavra, ninguém faz isso, nem quem tem mais dificuldade de leitura, pessoas analfabetas funcionais, pessoas que não trabalham com textos escritos, mas mesmo pessoas como juízes, desembargadores, eu e você que trabalhamos com a comunicação jurídica. A gente hoje escaneia o documento, a gente abre ele e busca por estímulos visuais que impactem os nossos olhos, que saltem as informações à nossa vida. Bom, trabalhado o texto de uma forma clara, com recursos de linguagem simples. Trabalhado o design para favorecer essa hierarquia visual, o último ponto é testar. Quando eu falei para você que a gente reduziu o tempo de leitura de um contrato de empréstimo de 72 para 12 minutos, é porque um dos objetivos do nosso trabalho de visual nesse documento era reduzir o tempo de leitura, porque a empresa observou que as pessoas não chegavam às últimas cláusulas, assinavam o contrato sem ter lido ele por completo, gerando inadimplência e questões judiciais. Dado que esse era o nosso objetivo no início do trabalho, concluída a reformulação em Visual,
Nosso trabalho envolvia testar. Quanto tempo o público real da empresa leva para ler o novo contrato? Esse novo contrato gera outras dúvidas? Esse novo contrato gera processos judiciais? A ideia é que esse teste mostre a efetividade do trabalho e encerre o ciclo do Visual. Mas se ele não tivesse apontado tamanha redução no tempo de leitura, de 72 para 12 minutos, sem restar nenhuma dúvida nos clientes e sem gerar processos judiciais no decorrer do tempo, a gente precisaria voltar na avaliação do texto e ou do design do material para garantir que essa comunicação seja clara para o cliente. E aqui, gente, um ponto super importante. Independente do documento que você for trabalhar em Visual, sendo uma cartilha como essa, sendo memoriais para os desembargadores, seja um contrato de honorários, a nossa missão ao aplicar o Visual não é deixar os documentos bonitos ou visuais, é deixar a comunicação clara, é fazer com que esse seja um documento que traz melhores resultados comerciais para a empresa e agrega na sua segurança jurídica. Porque de nada adianta um documento cheio de ícone que vai continuar gerando processo judicial ou dificultando o fechamento de contratos. E eu espero de verdade que a partir de agora esse checklist ajude você, advogado, gerente jurídico ou colega de Visual, a olhar para os seus documentos com mais clareza, pensando na segurança dessa informação. Se você quer entender mais sobre o meu universo de Visual, eu te convido a ficar por aqui. Acompanhe os meus vídeos aqui no canal, acompanhe as nossas redes sociais, para acompanhar minhas dicas de como aplicar essa ferramenta com resultados comprovados e a minha rotina nessa loucura que é trabalhar com design para advogados. Um beijo e até o próximo vídeo!